como era antes de... Pra se fazer um programa como esse, você tinha que ter uma rede inteira de televisão pra... Apesar do meu pai já ser de outra geração, ele sempre teve uma característica de, mesmo no alto dos seus 69 anos de idade, ele sempre foi o cara mais sagaz em tentar desarmar qualquer problema tecnológico na nossa casa, né? Ele sempre foi um cara muito curioso e muito... Não, ele sempre teve uma sede por informação. Na realidade não é bem isso, é porque na realidade... Eu leio manual, coisa que ele não... Eu sou da geração de ler manual também. Eu te explico, as pessoas pegam e vão sair no meio. Vão sair. Eu vejo aquela ânsia de mexer nas coisas, jogo o manual no lixo e sai querendo operar. Eu compro um carro novo, é mais fácil. Eu leio todo o manual do carro. Exatamente. Então, mas desde moleque, desde qualquer bugiganga, é ele que lida, desde fita de Nintendo 64, ele que salvava. Isso que eu ia falar. Eu vou chamar de você, tá, Paulo? Por favor, imagino. Você pegou... porque meu pai, eu lembro que eu peguei o começo do videocassete e a gente pegou aquele... E antes do Super 8 você chegou a pegar? Não me lembro, enfim. Qual foi? Era rádio, era televisão? Não, você lembra? Rádio, televisão, quando começou colorido. Enfim, eu garoto, mas me lembro de tudo isso. Quando você era garoto, era mais rádio? Não, já começou a televisão, eu não me lembro a data exatamente, mas eu era garoto quando começou. Eu me lembro da transformação da televisão a cores. Que foi um evento, assim, realmente... Um evento... Mas isso foi o quê? A transmissão passou a ser a cores? A transmissão passou a ser a cores. Eu lembro que o pessoal colocava era um negócio na frente da televisão, lembra? Uma negócio tela. de degradê. Uma era tela. Azul em cima e marrom embaixo. Que era um colorido do preto e branco, né? Mas você botava na tela. Funcionava só para faroeste, né? Que embaixo era marrom e... É impressionante esse mundo que a gente está vivendo aqui. É muito rápido, Eu entrei né? aqui nesse teu estúdio aqui e fiquei me perguntando, tipo, o cara montou uma estação de televisão dentro da casa dele. Você tem uma pessoa ali que está cortando no computador. Prezado Você mandíbula. tem quantas câmeras? Uma, duas, enfim, sete câmeras aqui. Tudo montado e vida que segue. Dentro da tua casa, com um investimento, enfim, relativamente baixo. Sendo transmitido para o mundo inteiro. Sendo transmitido para o mundo inteiro. E nadando de braçada na audiência em comparativo com grandes investimentos e grandes operações. E aí que rola essa... absolutamente... impensável, né? É impensável. Eu, por exemplo, trabalhei em jornal impresso, né? Eu fui vice-presidente do Jornal do Brasil, depois na Gazeta Mercantil. Hoje, o jornal impresso é uma carruagem. É uma fábrica de carruagem. Ele chega na sua casa atrasado. Primeiro, você compra aquelas bobinas de papel, que vão enormes. São transportadas. Você já foi no jornal? Já viu como é? Há um tempo, eu era muito garoto. A operação toda é o seguinte, Como começa? Primeiro, o papel, na maioria das vezes, ele é importado. Então, vem de navio do exterior. Não, mas vem a bobina. A bobina, enorme, vem do exterior. Transportada por navio, você tem que tirar do cais do porto, desembaraçar, leva aquela bobina para a sua gráfica, coloca aquilo na rotativa e jornal, e aí, enfim... Aí o jornal está impresso, você encarta ele dentro da própria oficina do jornal. Corta e já... Ele já vem, mas vem por cadernos, de 8 páginas, 16 páginas. Você tem que fazer o encarte desse jornal para ele ficar completo. Aí vem o capataz que pega esse jornal na sua oficina gráfica e aí leva para a capatazia que distribui nas regiões das bancas e nos assinantes. Aí tu recebe o jornal às 6h30, 7 da manhã na tua casa. De notícia de ontem. Irmão, acabou. Não, e eu lembro o jornal... Não, desculpa, aquela coisa... Eu me lembro... Você relutou, há pouco tempo atrás... Você entrava nos aviões para viajar, eu ia muito a Brasília nessa época. Tinha um carrinho da companhia que vinha com todos os jornais do dia, entregando para as pessoas os jornais. E aí o avião decolava, você olhava os passageiros, estavam todos com o jornal na mão, lendo. E hoje você entra nos aviões, todas as pessoas estão com esse celular lendo, ou computador. Eu mesmo tinha o hábito de ir para a escola sempre lendo o jornal Lance. Lance esportivo, clássico. Era um hábito dos meus amigos. Não, e eu trabalhei em jornal. E tem uma coisa que é mais antiga ainda, que a gente montava o jornal no Pestap. Tipo, não saía no computador direto pro negócio. Você saía tipo uma fotografia
E você ia colando as coisas. A comunicação mudou assim de uma forma absolutamente brutal e com uma rapidez impressionante. E o pessoal datilografava antes, né? Não era nem no computador. Não, datilografia. Você datilografava, pegava a lauda, mandava a lauda. O que é a lauda? A lauda é o papel. O papel que você tinha uma lauda. Quantas laudas da matéria? 2 laudas. Aí passava para quem? Entregava para um secretário da redação e ele ia montando o jornal ali e tal. Mas como que montava? Isso aí eu não... Quer dizer, os detalhes técnicos dessa época toda eu não tenho... Mas, enfim... Era um processo muito artesanal, arcaico, né? Manual, né? O Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, que numa determinada época foi, de longe, o veículo de imprensa mais importante do Brasil. A quanto? Eu acho que o Jornal do Brasil, que não tinha uma grande circulação, mas era um jornal que tinha... Eu acho que chegou a ter 500, 600 mil exemplares dia. Na época, do auge do jornal. Folha chegou a vender 1 milhão. Durante o período da ditadura no Brasil, o Jornal do Brasil era um jornal de resistência, era um jornal de esquerda. Ah, é? E ele se manifestava e sofria aquela censura do regime da época. E era um jornal que tinha uma audiência muito... Era assim, a bíblia que as pessoas se informavam. Enfim, então era um jornal muito importante. E aí eu me lembro, o jornal construiu uma sede na Avenida Brasil e eram 12 andares o jornal, sendo que a gráfica era nos 2 primeiros andares e o resto eram todos andares de redação, diretoria. E o louco é que as pessoas trabalhavam lá. E cada andar desse tinha, no mínimo, 1.000 metros quadrados. Era assim, um prédio de 12 mil metros quadrados. Era um troço de... E os colunistas todos estavam lá. Tinha que estar presente. Não dava para mandar. O maior amigo, talvez o maior amigo que eu tive na minha vida, ou talvez um dos 2, 3 maiores amigos. Só uma coisa, o André vai desculpar, no começo é todo aqui com o seu pai, tá? Porque você já veio aqui. Só tô aqui tô apaisando aqui. É tipo clube da luta. Quando é a primeira vez, lógico. O cara tem que... não é contigo. Mas então, eu tô entretido. Um dos maiores amigos que eu tive na minha vida foi um jornalista, Zósimo Barroso Amaral, que era, na ocasião do Jornal do Brasil, ele era o jornalista mais prestigiado na mídia do Brasil. A coluna dele no Jornal do Brasil era a bíblia da política, do movimento social, do mundanismo, das artes, da cultura. As pessoas se degladiavam para ser personagem da coluna dele. E ele era meu saudoso. Ele morreu muito cedo, morreu com 53 anos de idade, vítima de um câncer horroroso. Mas ele teve uma vida espetacular. Como jornalista, ele era, enfim, na época dele, ele era assim, o que tinha de mais prestigioso, e ele tinha um texto maravilhoso. Eu era muito fonte dele, eu fiz muitos amigos durante a minha vida, muitos advogados e jornalistas, foram profissões que eu cultivei assim, de amizade, porque a vida foi me levando um pouco para essa... O que você ia falar? Não, enfim, obviamente, esse aqui é dos sujeitos mais generosos, magnéticos que eu conheço, assim, que Deus proíba isso, mas se ele fosse embora amanhã, talvez a maior lição que ele inculcou em mim, nos meus irmãos, é cultive as boas amizades. Isso ele faz como ninguém. Ele sabe zelar e valorizar os bons laços, né? E fortalecer esses laços. E eu lembro, em relação aos Zósimo, eu muito garoto, uma lembrança vaga de nós juntos no lançamento da estátua dele na Praia do Leblon. Então ele tem uma estátua na Praia do Leblon, na Posto 12. Leblon, lá no final do Leblon. Acho que isso ilustra a relevância dele. Eu lembro de eu garotão dele em bronze, e ele está lá todo vestido de terno. Enfim, do jeito que eu o conhecia, e com a máquina de escrever também está lá. No local da estátua, a caneta dele, Bic, que ele usava. Posto 12, no início na Praia do Leblon. É o lugar o lugar mais importante da praia, tem lá a figura dele. E, aliás, uma homenagem merecida, porque ele, de fato, foi um jornalista brilhante profissionalmente e uma pessoa humana, assim, inigualável. Então, e um sujeito elegante, bonito, um sujeito sedutor, inteligente. E alguma história marcante do ele passado? Era uma pessoa que... Ele tinha uma característica muito importante, que ele não se levava a sério. Isso. E isso no é uma coisa... Da importância, da importância dele. Ele sabia o quanto ele era importante. Porque mas as aquilo pessoas, não afetava ele. Nada, ao contrário. Ele tratava aquilo com uma leveza impressionante. Ele não só não se levava a sério, como também ele fazia aquele noticiário da coluna todos os dias, e ele dizia sempre para mim, se eu de manhã
despertar no leitor da coluna uma gargalhada, um sorriso, eu cumpri a minha tarefa de jornalista, porque, no fundo, ele tinha um humor refinado, né? Entendi. Então, eu como fonte dele, enfim, todo dia a gente se falava de manhã, de tarde, nós tínhamos uma vida juntos, assim, muito intensa. E eu dava muitas notas para ele, de notícias que ele dava na coluna e tal. E eu me recordo que todas as vezes que eu dava alguma notícia para ele e que no dia seguinte eu lia a notícia no jornal, era uma outra notícia. O talento que ele tinha... Ele ia atrás e desdobrava? Não, não, a maneira com que ele descrevia as situações que eu transmitia para ele dava... Tons épicos. Ele dava, assim, um tratamento para a notícia diferente com o humor que ele tinha. Entendi. Com a inteligência dele. Então, eu dava uma notícia para ele, no dia seguinte no jornal eu lia, eu ficava surpreendido de estar lendo a nota que eu tinha dado de uma maneira assim tão incrível que ele... Tem alguma específica marcante que você lembra? Não, enfim, eu era um leitor, enfim, primeiro eu era leitor assíduo da coluna, como todo mundo lia. No Rio de Janeiro era obrigação de ler o Jornal do Brasil e, enfim, era o jornal mais prestigioso. E no Brasil inteiro, Brasília, São Paulo, o paulista ele tem muito apego à sua mídia local, mas o Jornal do Brasil, como o próprio nome dizia, era um jornal nacional. Então, ele tinha muito prestígio. E é um jornal que brigou muito com o regime da... Isso que eu ia perguntar. Como que era a interferência do governo em relação a jornais? Eu não... Quer dizer, tinha que mandar coisa para eles? Eu, quando fui trabalhar no Jornal Brasil, como vice-presidente do jornal, já era uma outra época. Enfim, já não era essa época tão glamurosa do jornal. Mas ainda tinha importância do jornal no Rio de Janeiro. Fazia frente com o Globo, né? Era um jornal que ainda tinha uma influência grande. Mas não era, enfim, aquele período que o Jornal do Brasil foi durante o período da ditadura. Que ele era ali um porta-voz anti-governo, enfim. E eu me recordo que ele era um jornal de classificados na origem, o Jornal do Brasil. E ele manteve durante muito tempo, na primeira página, tinha o noticiário e ao lado da primeira página tinha os classificados que eles faziam de empregos, de... Na primeira página? Na primeira página. Era um L que vinha na primeira página, que era no rodapé da primeira página, porque era um jornal de classificados, então eles mantinham isso. E durante o período da ditadura, eles usavam muito aqueles veículos ali de anúncio para fazer contestações ao governo sem dar a conotação de que estavam... Tipo codificado. Para poder... burlar e se desviar da censura. Porque naquele período a censura do governo estavam dentro dos jornais. Então não precisava mandar para... Tinha alguém lá... Não. Tinha censores do governo dentro dos jornais, dentro das redações. Mas declarados ou... Não, claro. Pensei que era um esquema meio... Não, declarados. Era uma coisa assim, estabelecida. O cara tava na salinha, chegava o material e ele riscando. Eu adoro jujuba, então. Eu não sabia que vai limpar esse... aqui. Tranquilo, tem sacos e sacos de jujuba. Na hora que eu vi isso aqui, eu falei que vai limpar. O único lugar que tem jujuba, além do seu podcast, é na casa do Roberto Medina. Toda vez que eu vou lá... Ah, é? Ele adora isso. Então, tem uns potes de jujuba, eu vou lá e como praticamente tudo. Mas, enfim, era esse o momento do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma cidade, nesse período... Estamos falando de que época, de que ano? Não, eu estou falando, quer dizer, o Rio de Janeiro... Não, mas essa época do Zósimo, Eu estou falando aí dos anos 70. 70, tá. 70 é assim, o auge da coluna dele, né? Entendi. Começa assim, os anos 70, os anos 70. E aí vai. Aí no final da vida dele profissional, ele deixou o Jornal do Brasil e foi trabalhar no Globo. Mas no Globo ele ficou muito pouco tempo. Ele trabalhou durante praticamente 2 ou 3 anos, antes dele falecer, mas já era no fim de carreira dele, que o Jornal do Brasil estava enfrentando também já um momento de dificuldade. A própria imprensa toda já, enfim, já não era mais aquele período tão... A televisão começa a ganhar mais relevância também. Exatamente.